E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa verdade que é o coração da fé cristã, a obra da cruz. Com base nos livros de Gálatas e Efésios, vamos descobrir juntos como a cruz fez muito mais do que só perdoar pecados. Ela, na verdade, reescreveu a nossa própria natureza. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Então vamos direto ao ponto, né? Quando a gente pensa na cruz, o que vem à mente? É só um símbolo antigo, um objeto de decoração ou de adoração? Ou será que ela é de fato um mecanismo espiritual poderosíssimo projetado para transformar a gente de dentro para fora? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente poder entender a solução que a cruz traz, a gente precisa primeiro entender a raiz do problema. E olha, o problema não começa nas nossas ações, mas sim no nosso estado de ser. Vamos descobrir de onde veio essa tal inimizade. Olha que insight poderoso sobre o que aconteceu lá no Éden. A queda não foi um simples erro moral, uma desobediência. Foi algo muito mais profundo. Foi como uma ingestão espiritual de algo que contaminou a essência, a semente da humanidade. Uma corrupção que foi plantada lá na origem. E existe uma palavra grega para essa condição, ekthra. E entender isso é fundamental. Não se trata de uma simples má vontade ou relutância, sabe? É uma hostilidade ativa, uma oposição que já vem de fábrica. O ponto principal é que a carne, essa natureza caída, não é que ela não quer obedecer a Deus. Ela simplesmente não pode. É como uma laranjeira. Ela não se esforça para dar laranjas. Ela só dá laranjas. É a natureza dela. A natureza adâmica, por si só, produz morte. E esse diagrama do antropos, do ser humano, mostra bem onde essa batalha toda acontece. A gente tem o corpo, a matéria que foi corrompida, e a alma, que é a nossa personalidade, nosso eu. O conflito é esse. Quando a alma é guiada pela carne, o resultado é morte. Mas, quando ela é guiada pelo espírito, o resultado é vida. É uma guerra interna constante. Bom, com um problema tão profundo e interno, qual foi a solução que o ser humano tentou criar? Uma solução externa. Agora a gente vai ver por que a religiosidade por si só sempre falha em resolver uma questão que é de natureza. O apóstolo Paulo combate isso com toda a força em Gálatas. A religiosidade que nasce da carne adora uma lista de tarefas, né? Rituais, tradições, aparências, é quase uma linha de montagem espiritual. E muitas vezes, o objetivo por trás disso tudo é simplesmente evitar a perseguição que vem quando se vive a mensagem verdadeira da cruz de Cristo. O Pai não está procurando executores de tarefas, ele busca filhos que foram transformados. Isso é tão sério que vale até para os nossos momentos mais íntimos. Aquele tempo de devoção, o cafezinho com aba, pode facilmente virar só um protocolo, uma coisa vazia no piloto automático. Acordar, ler um trecho correndo e sair para a vida não é intimidade, é só cumprir tabela. Então, o ponto crucial é exatamente esse contraste. De um lado, a gente tem a religiosidade, que é basicamente cumprir a tarefa para se sentir justo. E do outro, a gente tem a vida no espírito, que é sobre uma intimidade real, onde a conversa flui, gera revelação e o tempo parece até parar. É a diferença gritante entre fazer e ser. Certo. Se a religião humana não é a resposta, qual é a solução divina? E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje: o poder da cruz. Essa declaração do apóstolo Paulo é radical. A única glória dele, o único motivo de orgulho, não são suas obras, seu conhecimento, é a cruz, o instrumento que o separou do sistema do mundo. Isso já prepara o terreno para a gente entender o que é o verdadeiro poder da cruz. A palavra grega stauros é a cruz, mas aqui ela é muito mais que um objeto. Pense nela como um instrumento de Deus, o poder divino, usado com um propósito muito específico: executar a velha natureza, a carne, para que algo totalmente novo, o espírito, possa ter espaço para habitar. Para resolver uma corrupção que está na semente, não adianta uma reforma moral. É necessário uma morte. E qual é o resultado dessa morte? Uma restauração completa. Na nossa última parte, vamos ver como a cruz não apenas destrói o velho, mas também reconstrói o novo de uma forma maravilhosa. Gente, essa palavra para reconciliação que aparece em Efésios é simplesmente fantástica. Apocatalizou. Não significa só fazer as pazes ou assinar um tratado de paz, sabe? Significa reconciliar completamente, restaurar a um estado anterior de harmonia total.
O objetivo de Deus nunca foi só o perdão, mas sim a restauração daquela amizade original do jardim. E essa imagem aqui ilustra o resultado de uma forma brilhante. Antes da cruz, o que havia era separação. Agora, a revelação é que todos, sem exceção, carregam aquela semente corrompida. E por isso, todos precisam da mesma salvação. Cristo simplesmente derrubou o muro da inimizade, unindo toda a humanidade a Deus numa só família. E com isso a gente chega à conclusão fundamental de tudo isso. A verdadeira santidade, as boas obras, elas não vêm do nosso esforço, de uma lista de regras, elas fluem naturalmente de uma nova natureza, assim como bons frutos vêm de uma árvore boa. A obra da cruz não muda apenas o que a gente faz, ela transforma radicalmente quem a gente é. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito importante para reflexão. A nossa jornada espiritual tem sido sobre fazer, sobre ficar tentando consertar os frutos ruins? Ou tem sido uma jornada de rendição à cruz para uma transformação do ser, permitindo que uma nova natureza, uma nova raiz, gere uma vida completamente nova? Porque a resposta para essa pergunta, ela muda tudo.